Olá, quinta-feira, dia 7 de abril. Seja bem-vindo ao segunda edição e confira os destaques de hoje. Jovens, bonitos e uma história com final trágico. Homem inconformado com o fim do relacionamento assassina a ex-namorada e depois tenta se matar. Família e amigos ainda buscam explicação. Não tinha quem não gostasse dela, justamente por ela ser assim, tão iluminada. Clima frio e perigoso. Cai a temperatura, aumenta o número de internações por doenças respiratórias e a preocupação com os pacientes da Covid-19. Portas abertas para prevenção. E não precisa nem botar a mão na maçaneta. Uma iniciativa para diminuir o risco de contaminação pelo coronavírus. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Olha, começamos com um assunto muito triste que causou indignação. Foi enterrada nesta tarde no cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre, a jovem Luísa Bica Gonçalves, de 22 anos. Ela foi morta pelo ex-namorado na noite de ontem. O último vídeo enviado para a mãe mostra uma jovem de 22 anos alegre e feliz. Luísa Vitória Bica Gonçalves havia se formado em nutrição no mês de março. Na faculdade, ela sempre tentou agregar, assim, ela sempre quis que todo mundo se desse bem, que todo mundo fizesse as coisas juntos, os trabalhos. Há poucos dias, Luísa terminou a relação de 5 anos com Fábio Freitas de Medeiros, de 35 anos. Na noite de quarta-feira, o ex-companheiro foi até a casa da jovem, na Avenida Protásio Alves, buscar as roupas. Os dois discutiram no portão, onde ele matou a jovem. Segundo algumas testemunhas, tudo se deu muito rapidamente, até pelo horário em que a mãe ouve o grito dela e aí assim aciona inclusive uma amiga que se desloca até o local para prestar um auxílio, para prestar ajuda. Ele desfere uma facada com uma lâmina bem grande e também foi encontrado no local, além das vestes, de todos os pertences desse agressor, uma soqueira e uma rosa. Luísa morreu na hora. Testemunhas contaram que o homem havia feito ameaças. No ano passado, ele tentou estrangular a jovem. Para nós está sendo muito difícil, né, assimilar tudo isso, porque era uma menina muito sonhadora, muito dedicada. O homem saiu dirigindo em alta velocidade e capotou o carro. A polícia acredita em tentativa de suicídio, pois ele estava com uma corda amarrada no pescoço e no banco. Fábio foi preso em flagrante e internado no Hospital Cristo Redentor. Segundo a Delegacia da Mulher, este é o 4º feminicídio do ano em Porto Alegre. E todas as vítimas tinham algo em comum. Não possuíam ocorrência de violência contra os agressores e nem medida protetiva de urgência. Recursos que podem salvar vidas. Desde 2016, a gente percebe que a grande maioria das vítimas não possuem nenhuma medida de proteção. Então, esse silêncio, com certeza, tem sido o maior cúmplice dessas violências ou dessa progressão de violências, porque nós sabemos que nenhum crime de violência doméstica e familiar se inicia com um feminicídio. Que coisa triste, né? Não só para a família, mas para a sociedade. Uma jovem de 22 anos, recém-formada, bonita, como a gente viu nas imagens, se bem que isso não quer dizer nada, o que interessa realmente é a vida, é o significado do gesto. Agora, não vamos entrar a fundo, saber por que ela não tinha procurado ajuda ainda, fica aqui o recado. Para quem tiver ameaça contra si, quem presenciar, por favor, não temos mais espaço para isso. O feminicídio tem que diminuir. Estamos numa época de pandemia em que os números de agressões aumentaram, são significativos. Mais do que nunca, é uma chaga, é uma doença da sociedade que tem que ser enfrentada. Eu quero conversar agora com a minha colega Gabriela Lerina, que está em casa. Tem mais informações sobre este crime chocante, absurdo, né, Gabi? Boa noite. Nossa, sem comentários, Glauco. Boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Eu acompanhei esse caso desde logo cedo e trago mais informações
levantadas pela polícia para contar para vocês. Como, por exemplo, a gente viu aí na reportagem da Lu que eles estavam juntos, a Luísa e esse homem, por 5 anos. Há 5 anos eles mantinham um relacionamento. E há pelo menos 2 anos, Glauco, esse homem morava na casa da família da Luísa, ou seja, no mesmo local onde ocorreu esse crime, esse desfecho trágico para a vida dessa jovem que tinha tudo pela frente. Olha, segundo as informações ainda das investigações que estão só iniciando, por várias vezes a Luísa tentou terminar a relação. Toda vez que ela pedia para encerrar o relacionamento, ele então a ameaçava, dizia que ia matar ela ou então que ele ia cometer suicídio. A Luísa acabava voltando atrás e o relacionamento continuava, mas agora foi diferente, né? Há 10 dias ela teria colocado o fim no relacionamento. E ontem, de acordo com informações das investigações, ele teria ido lá na casa para buscar mais informações, pegar umas roupas, e foi aí que foi tudo muito rápido. A ação desse homem foi muito rápida, de acordo com a polícia, tanto que as testemunhas mal conseguiram entender. Quando viu, essa jovem já estava no chão, na calçada. Então, uma situação muito grave. Que horror. Semana que vem, os familiares da Luísa devem prestar esclarecimentos. Nós vamos agora continuar falando sobre essa ação de polícia, porque hoje teve uma operação e prendeu mais um homem suspeito de estar envolvido naquela história de vacinas falsificadas. Isso tem cabimento, né, Glauco? Olha, essa operação ocorreu, foi comandada pelo delegado Max Ritter, que cumpriu 3 mandados de busca e apreensão. Em um dos locais, em São Domingos do Sul, os agentes da polícia encontraram 13 frascos de vacina para a gripe vencidas. O homem que estava em posse das doses acabou sendo preso. Em outro local, também havia rótulos feitos por uma gráfica de Paraí. Esses rótulos indicavam uma validade até o ano que vem, 2021, e estavam sendo aplicados nos frascos das vacinas. Todo o material foi apreendido. Agora a polícia encaminhou para análise. Ouçam só essa informação, para poder entender que tipo de conteúdo que tinha dentro dos frascos. Olha, a suspeita inicial da polícia é que possa ser a própria vacina contra a gripe, mas que estava fora da validade. Ai, né, Glauco? Volto com você. Pois é, deu uma cortadinha no áudio, mas a informação de que poderia estar fora da validade e pessoas foram vacinadas. Que horror, que crime contra a saúde pública. Muito obrigado, Gabriela Lerina, bom descanso. É uma coisa que tem que ser realmente muito bem averiguada. Olha, voltamos ao assunto coronavírus, porque o Grêmio informou que 2 funcionários do clube testaram positivo para o novo coronavírus e, atenção, olha, um atleta também está com a doença. No retorno às atividades, o clube fez testes em todos os integrantes do grupo profissional. Nenhum jogador aqui teve resultado positivo para a doença. Mas no Rio de Janeiro, o atacante Diego Souza teve sintomas, fez o exame que apontou a Covid-19. Ele está em quarentena até a próxima semana. Já os 2 funcionários infectados, que não tiveram os nomes divulgados, estão em isolamento. O técnico Renato Portaluppi ainda não veio também do Rio de Janeiro, a exemplo do Diego Souza. Só que o Renato é considerado do grupo de risco, porque recentemente fez 2 cirurgias cardíacas. E aí a gente fica pensando como voltar o futebol se essas coisas ainda estão acontecendo, né? Diego Souza, jogador recém-contratado, que retornou ao Grêmio agora com a Covid-19. Realmente é um assunto que no meio do futebol, meu Deus, tem muita água para rolar. Hoje foi o dia mais frio do ano em boa parte dos municípios gaúchos. A menor marca de hoje ocorreu em Soledade, onde fez menos de 1 grau negativo. Sim, senhor, esfriou e muito. Em Caxias do Sul, onde essas belas imagens foram gravadas, o dia amanheceu com 5 graus. Porto Alegre teve a menor marca do ano até agora, que foi de 9 graus e 2 décimos. E se prepare, viu? Porque a sexta-feira terá termômetros perto de 0. A mínima no Vale dos Sinos pode chegar a 3 graus. E segue a previsão de formação de geada. Já estamos com um pouquinho de aquele clima de inverno, embora estejamos aí no outono, né? E com essa queda nas temperaturas, cresce a preocupação com a lotação nos hospitais do estado. Veja por quê. Ele chegou, a prova está nas ruas.
E como acontece todos os anos, também na ocupação dos leitos de hospitais, mais procurados nesta época do ano por causa das doenças respiratórias. Em Porto Alegre, nesta quinta-feira, a Santa Casa está com 1/3 a mais de pacientes do que a capacidade de leitos de emergência disponíveis. No Hospital de Clínicas, são 40 pacientes para 41 vagas, quase lotado. No dia 23 de abril, 58% dos leitos de UTI adulto disponíveis nas redes pública e privada do Rio Grande do Sul estavam ocupados. Hoje, dia 7 de maio, a taxa de ocupação é de 70%, um aumento de 12% em menos de 15 dias. A boa notícia é de que, por enquanto, apenas 8% dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva no estado estão com Covid-19. São 99 pacientes com coronavírus para 1.007 acometidos por outras doenças. Todas essas informações estão no site lançado nesta quarta-feira pelo governo gaúcho para acompanhar a evolução da pandemia. Mais crítico até aqui que nós projetamos ainda vai ser agora o inverno, porque nós vamos ter uma disputa de estrutura no nosso sistema hospitalar entre o coronavírus, que naturalmente por termos mais casos de pessoas contaminadas, vamos ter mais casos também aí de fluxo de pessoas buscando atendimento e que vai ter também as síndromes respiratórias agudas graves. De acordo com esse biomédico, a vacina contra as gripes comuns é fundamental para diminuir as internações por outras doenças respiratórias e, assim, liberar leitos para tratamento de pacientes com Covid-19. Não vai prevenir contra o corona, mas vai acabar prevenindo contra a gripe, que nas suas formas mais severas, nas suas formas mais graves, pode confundir sintomas como aqueles que a gente tem verificado no caso de pacientes com coronavírus. É aquela velha história da boa e da má notícia. A boa notícia é com o frio que as pessoas tendem a ficar mais em casa, né? A má notícia é que o risco é muito maior. Por quê? Porque o sistema hospitalar pode receber pacientes com problemas respiratórios, como a gente viu aí, tudo oriundo da questão da baixa temperatura. Então, mais do que nunca, fique em casa. É o melhor remédio neste momento para combater o coronavírus. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro ampliou por meio de decreto os setores que podem seguir abertos em meio à pandemia. Aqui no estado, o governador Eduardo Leite falou sobre as novas definições de setores essenciais. Esse assunto que foi abordado pelo presidente. Leite diz que a regra federal em nada muda a situação no Rio Grande do Sul. Mesmo que um serviço ali possa ser elencado como essencial, além de ter a discussão da possibilidade de elencar esses serviços como essenciais, o que é uma manobra, de certa forma, para tirar dos governos subnacionais a possibilidade de fecharem esses serviços, nós mantemos a possibilidade de nós determinarmos em que condições funcionarão. E é isso que nós estamos fazendo com o modelo do distanciamento controlado, determinando em que condições poderão trabalhar as diversas atividades econômicas no nosso estado. Isso servirá, inclusive, para a construção civil, que é um dos itens que o presidente da República mencionou. Então, a nossa responsabilidade é com a vida, mas também com as atividades econômicas, com o que elas geram de emprego, de renda para as pessoas, mas lembrando que, se houver perda de controle sobre a questão sanitária, não há economia que resista. Seguindo neste assunto aí, o que é essencial, o que não é, o que pode abrir, o que não pode abrir, os shoppings estão entre os comércios com maiores restrições aqui no estado. Muitas cidades até autorizaram a volta das vendas nesses locais, mas a clientela não voltou. Em Caxias, os lojistas estão mudando o atendimento para atrair os consumidores. Quem vai nos explicar como isso está funcionando é o Guilherme Fadanelli, que fala ao vivo lá da Serra. Boa noite, Fadanelli. Boa noite, Glauco. Olha, a gente está acostumado com o serviço de drive-thru para retirar comida em lanchonetes, né?
Mas aqui em Caxias, esse tipo de serviço assumiu uma outra função. O Shopping Iguatemi Caxias acabou criando o drive-thru para os lojistas. Até agora, 26 estão participando dessa ação que começou na última segunda-feira. E ela funciona assim: o consumidor entra em contato com a loja por meio de WhatsApp, telefone, redes sociais, faz o pedido e aí combina o horário para a retirada da mercadoria aqui nesse ponto onde nós estamos, que tem esses pequenos guichês aqui para a retirada dos produtos. Tudo, claro, né, Glauco, higienizado, com álcool 70%. A pessoa para aqui de frente, fica dentro do carro aguardando, não pega frio, né, porque agora, por exemplo, em Caxias faz 10 graus, então são vários benefícios aí. O pagamento pode ser feito com dinheiro e também com cartão. Segundo a administração, Glauco, a ideia foi muito bem aceita tanto por lojistas quanto por consumidores. Inclusive, o estacionamento, a gratuidade foi ampliada para 30 minutos. É uma das ações para tentar incrementar as vendas para o Dia das Mães. Aqui em Caxias, segundo o Cindy Lojas, a queda nas vendas pode chegar a 40% na data. E a FEComércio fez pesquisa em todo o estado e essa pesquisa apontou que mais da metade dos consumidores gaúchos não devem gastar mais do que gastaram no ano passado. Muitos comerciantes, inclusive, Glauco, comparam o Dia das Mães desse ano com o maio de 2018, quando a gente teve aquela greve dos caminhoneiros que prejudicou muito a economia do nosso país. É verdade, foram 2 momentos bastante complicados. Muito obrigado, Guilherme Fadanelli. O pessoal está se virando como dá. Bagé, por exemplo, vai ampliar o horário do comércio para evitar a aglomeração. É a saúde de um lado, economia de outro, assunto que está também muito em voga. Nós voltamos daqui a pouco com estes destaques. O criminoso que resolveu comer a sobremesa, bem cara de pau e bem gulão ele. E saiba como uma estudante está produzindo maçanetas que podem ser usadas sem o toque das mãos. Nós já voltamos, até já. Voltamos com a segunda edição, você viu, né? Tá bem mais frio, a temperatura caiu bastante, mas tem gente que nem aí, não tá ligando muito, não tá se importando com esse frio. Por exemplo, um homem que invadiu essa sorveteria e você vai ver, antes de roubar o dinheiro do caixa, ele simplesmente aproveitou para provar o sorvete, isso mesmo. Ele teve tempo para abrir os freezers, vasculhar os armários e arrombar o caixa. O criminoso forçou o equipamento até conseguir abrir e levar dinheiro, uma máquina de cartão de crédito e também, claro, sorvete. Pegou 2 potes e fugiu do local. A ação durou cerca de 10 minutos e aconteceu no fim da noite de terça-feira, na Avenida Juca Batista, Zona Sul de Porto Alegre. Segundo a polícia, um comparsa aguardava o assaltante em uma moto para a fuga. Que coisa, né? As imagens estão aí para comprovar aquilo que se alguém dissesse, não, ele foi lá e roubou. Não, ele abusou ainda, provou o sorvete, só falta saber se ele gostou. Mas que é um abuso, é. O que está acontecendo hoje em dia? Olha... Bom, quando eu vou abrir uma porta, eu pego a maçaneta e já fico com aquela dúvida. Será que eu fiquei infectado? Olha só que notícia legal. Uma estudante de engenharia biomédica está produzindo maçanetas que podem ser usadas sem o toque das mãos. Uma tecnologia importante em tempos de pandemia e que vai ser usada no Hospital de Santa Maria, onde a mãe dela é enfermeira. Mãe e filha atuam juntas no combate ao coronavírus. Em casa, a Helena, que é estudante de engenharia biomédica, produz a tecnologia que a Carla vai usar no Hospital Universitário de Santa Maria, onde é enfermeira. Nessa impressora 3D, a Helena imprime acessórios chamados hands-free, ou no português, mãos livres. O dispositivo é acoplado nas maçanetas e possibilita a abertura da porta sem o toque das mãos. E assim, diminui as chances de contágio pela Covid-19. Quando a gente pensa no coronavírus, existe uma ênfase muito grande na proteção respiratória, né, da contaminação por via aérea. Só que é enorme a contaminação também pelo contato e muitas pessoas não se dão conta disso. Que seja uma medida de prevenção de contaminação ambiental,
porque não contaminando as mãos, a gente previne que nós, profissionais de saúde, nos contaminemos e também que a gente contamine outros pacientes. Em um grupo criado para o enfrentamento da pandemia, profissionais da saúde relatam suas necessidades e os pesquisadores do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, da Universidade Federal e da Universidade Franciscana entregam soluções. Somente com essa parceria, né, entre profissionais variados, engenheiros, biomédicos, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, enfermeiros, médicos, que nós conseguimos encontrar soluções inovadoras e de baixo custo, como essas maçanetas hands-free, né, que são construídas num tempo bastante curto e que permitem auxiliar a equipe de saúde a evitar a disseminação do coronavírus. Empresas da cidade estão doando as maçanetas comuns para a equipe acoplar o acessório. A troca é feita por um funcionário do hospital e a fechadura antiga é enviada para o grupo adaptá-la também. 25 dispositivos já foram instalados no hospital universitário, mas a meta é chegar a 150 maçanetas que não precisam do toque com as mãos. 8 unidades também foram entregues ao hospital regional. E eu me emociono muito de ver todo esse apoio, toda essa união que essa pandemia, apesar de triste, vem criando, né? E eu fico mais feliz ainda de poder ajudar minha mãe de alguma forma, enxergar o outro, sentir pelo outro e fazer junto o bem. E no distanciamento, música para aproximar. É a forma que a polícia encontrou para comemorar antecipadamente o Dia das Mães. Foi pela janela mesmo. Um grupo de músicos interpretou um repertório de canções instrumentais. A homenagem às mães policiais, o chamado Concerto da Janela, foi hoje à tarde no estacionamento interno do Palácio da Polícia. Com todo o respeito à prevenção e também às mamães. Tchau, a gente se vê amanhã.